Nessa quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, eu recebi a notícia avassaladora da morte de Bell Hooks aos 69 anos de idade. A ativista e acadêmica representou muito para aqueles que pesquisam raça, gênero e classe, e sua morte foi muito lamentada nas redes sociais. Hoje, vamos falar um pouco do legado de Bell Hooks. Oi, meu bem, tudo bem? Nascida em 1952 na zona rural do Kentucky, nos Estados Unidos, Gloria Jean Watkins assinava seus artigos e livros com o nome que ela tomou emprestado da sua bisavó materna e grafado em letras minúsculas, Bell Hooks. O motivo disso é que ela queria que a sua obra e não a sua pessoa sobressaíssem, que o foco fosse nos seus escritos e nas suas ideias, e não nela mesma. Bell Hooks frequentou uma escola onde havia segregação racial, que era uma escola só para negros. Mas no ensino médio ela foi para uma escola que integrava as etnias, e aí ela tomou consciência e teve uma clara percepção da diferença entre raça e classe. Ela se formou em inglês na Universidade de Stanford em 1973, fez seu mestrado na Universidade de Wisconsin e seu doutorado na Universidade da Califórnia. Bell Hooks foi uma escritora feminista que criticou a segunda onda do feminismo, aquele feminismo no final da década de 1980, porque ela percebeu que as demandas das feministas daquela época não abarcavam a realidade das mulheres negras. Era uma demanda muito elitizada, muito das mulheres brancas de classe média da época, que queriam o direito de trabalhar fora e, com isso, ter a sua independência financeira. Esse tipo de demanda fecha os olhos para a realidade das mulheres negras que já trabalhavam fora de casa, já sustentavam as suas famílias, e aquela não era uma questão para essas mulheres. Isso era inclusive uma outra forma de opressão. Para que as mulheres brancas saíssem de casa para trabalhar, mulheres negras eram colocadas dentro de suas casas para serem empregadas, babás dos filhos, enfim, para fazer as tarefas domésticas que as mulheres brancas não queriam fazer. Bell Hooks afirmou que só as mulheres privilegiadas podem se dar o luxo de imaginar que trabalhar fora de casa lhes dará uma renda para serem economicamente autossuficientes. Bell Hooks foi premiada com o The American Books Award, que é um dos prêmios literários mais prestigiosos dos Estados Unidos. Ela escreveu seu primeiro livro aos 19 anos e um dos focos dos seus muitos escritos foi a interseccionalidade das raças. E eu quero aproveitar esse livro para explicar esse conceito, porque esse é o tipo de feminismo no qual eu acredito e que eu defendo. Em 1989, a advogada americana Kimberly Crenshaw descreveu as forças da opressão cruzadas como interseccionalidade. Ela fazia uma metáfora que era de um fluxo de carros em diferentes direções, cada direção sendo um tipo de opressão, por exemplo, raça, gênero, classe social e deficiência. Então, se uma mulher negra é ferida em um desses cruzamentos, isso pode se dar por causa de um preconceito de gênero ou de raça, ou as duas coisas. Então, quanto mais opressões, signos de opressão você acumula, se você, por exemplo, é uma mulher que sofre um tipo de opressão de gênero, negra, outro tipo de opressão, de raça nesse caso, pobre, opressão de classe, e pessoa com deficiência, opressão de deficiência, nesse exemplo que eu tô dando, pode haver outros tipos de opressão também, você vai sofrer esses 4 tipos de opressão, vai acumulando, não é uma coisa só. Bell Hooks pega essa ideia de interseccionalidade e leva ela para além. Ela usou a expressão patriarcado capitalista, supremacista, branco imperialista para descrever um conjunto de sistemas que se combinam para situar as pessoas dentro das hierarquias de poder da sociedade. E o que isso significa? Que se presume que as raças brancas ou mais claras sejam superiores às outras. E ela chama atenção para o fato de que esse racismo que se manifesta com atos hostis, com violência, é minoria.
né? Por isso que a gente fala em racismo estrutural, racismo institucional, racismo sutil. O preconceito racial está, por exemplo, em alguém ter a crença e dizer que uma pessoa negra tem um cheiro mais forte, ou é mais resistente à dor, aguenta mais a dor, ou tem mais ímpeto sexual. Sabe essas ideias que são geradas, crenças geradas em torno da raça? Isso é racismo também. São estereótipos que perpetuam a discriminação. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre essa questão da hipersexualização da mulher negra, que eu vou deixar o final desse vídeo linkado para você assistir depois que terminar esse aqui. Para Bell Hooks, não faz sentido o feminismo buscar a igualdade entre os gêneros, entre os sexos, porque os homens também não são todos iguais. Os homens também fazem parte de diferentes grupos que sofrem opressões também, né? Se esse homem for um homem negro, ele vai sofrer a opressão de raça que um homem branco não sofre. Se ele for negro e pobre, ele vai sofrer a opressão de raça e de classe e por aí em diante, né? Então, quando se fala em igualdade entre os sexos, a que homem essa mulher está tentando ser igual? Então, Bell Hooks defendeu que se as feministas querem melhorar a vida de todas as mulheres, elas devem olhar para essa interseccionalidade. Porque a interseccionalidade é um efeito contínuo do patriarcado capitalista e da supremacia branca e imperialista. Bell Hooks defendeu que o feminismo é uma luta política, um movimento político, e não uma simples noção de liberdade pessoal e individual, que ela chama de uma noção romântica. O problema não são os homens, mas o sistema do patriarcado. E reconhecer as opressões de classe e raça também é um assunto feminista. Daí a gente falar em feminismo interseccional, que é esse feminismo que leva em conta outras opressões que podem acontecer na sociedade. Você já conhecia a Bell Hooks? Já tinha ouvido falar nela? Já leu alguma coisa dela? Conta aqui embaixo nos comentários pra mim. Deixa um curtir se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até semana que vem.